Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia, nesse momento, para a honra e glória do nome de Deus. Queridos, nós temos aprendido coisas magníficas com relação à palavra de Deus. E o que vamos conversar hoje é algo de suma importância. As pessoas se questionam, as pessoas perguntam: onde Deus está quando as tragédias acontecem? Esse é o título. Onde Deus está quando as tragédias acontecem? Cadê Deus? O que Deus fez? Por que Deus não agiu quando, dentro daquela situação, um acidente, uma catástrofe, quem sabe uma criança abusada? Onde Deus estava? Sabe, as pessoas se questionam. Na verdade, esse é um assunto muito amplo. É um assunto que gira em torno do conflito entre o bem e o mal. E não é fácil para a gente poder entender. Mas nós vamos buscar a palavra de Deus para ela responder para a gente compreender e a gente ter um conceito muito mais sereno em meio às tragédias, quando ela acontece conosco e com as pessoas, nossos queridos, ou as pessoas, ou com qualquer pessoa no mundo. Nós vamos compreender isso. Por isso, nos acompanhe nesse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer desse assunto. Onde Deus está quando as tragédias acontecem. Nós vamos orar agora para que o Espírito nos ilumine, o Espírito Santo nos ilumine. Amado Deus, querido Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esse conflito entre o bem e o mal, a compreender onde o Senhor está quando as tragédias acontecem. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fale o nosso coração, por Jesus. Amém. Olha só, nós precisamos começar entendendo com relação a Deus, para que a gente não tenha dúvida onde Deus está. E aí o verso que a gente começa lendo está aqui no livro de João, 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso 8. A gente precisa ter isso muito claro em nossa mente. Diz assim, ó: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pronto, eu preciso compreender, você precisa compreender que Deus é amor. Então isso não muda, esse é o caráter de Deus. Deus é amor por excelência. E aí, nós muitas vezes começamos a atribuir ao caráter de Deus aquilo que não pertence a Deus. O mal, ele é um resultado da entrada do pecado, e o mal, ele é característica do diabo, não de Deus. Deus é amor. E aí, se a gente volta agora um pouquinho aqui para Tiago, esse Tiago aqui provavelmente é o irmão de Jesus, tá? Por parte só de José. E aí diz assim, ó, capítulo 1, verso 17: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Nós precisamos entender isso aqui. Deus, toda boa dádiva, tudo de bom que vem de Deus, onde esse Deus não muda e não tem sombra de variação. Deus não fica alternando no seu caráter, na sua atitude. Deus é perfeito e completo. Aí nós precisamos agora entender um pouquinho dessa soberania de Deus. Vamos voltar um pouquinho aqui para Timóteo. Voltando um pouquinho aqui para Timóteo, para a gente poder entender que Timóteo capítulo 6, nós precisamos compreender logo sobre essa questão de Deus. Capítulo 6, verso 16 de 1 Timóteo, ele vai dizer assim, para a gente poder compreender e ficar claro. Capítulo 6, verso 16, diz assim: o único que possui, isso Deus, né? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Pronto. Deus, ele é soberano. Ele é o único que possui imortalidade. Ele habita em um local que não é acessível a nenhum de nós. Ele é soberano. Mas agora tem outra linguagem que eu acho maravilhosa que está aqui em Isaías.
dessa soberania de Deus. Isaías, vamos lá para o livro de Isaías 57, olha que texto, Isaías 57, verso 15, e também o 16 diz assim, olha que texto para a gente compreender. Porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pronto, Deus habita no alto e sublime local. Deus é soberano, Deus tem o seu trono, Deus habita no centro do universo, mas Deus também habita com o contrito e abatido de espírito. Quando você está passando por um problema, quando você está sofrendo uma tragédia, Deus está aí do seu lado, Ele habita no seu coração se você assim o permitir. Deus, Ele não perde o controle das situações, Ele está no comando e controle, Ele está no centro do universo, mas Ele habita no coração do contrito e abatido, para restaurar, para dar vida. Olha só, pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrito de espírito definirei diante de mim, e do fôlego da vida foi eu que dei. Deus é soberano. Agora, e as tragédias, quando elas surgem, quem é o culpado? Deus não é. Sabe, Deus concedeu a cada um de nós a liberdade, a lei da liberdade, o livre-arbítrio. Ele concedeu, isso é uma lei que faz parte do caráter de Deus, porque Ele é soberano. E Ele estabeleceu isso para os nossos pais. Já vou ler, eu vou só citar. Lembra quando Deus criou Adão e Eva? Ele disse assim, de todas as árvores você pode comer livremente, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal não coma, porque se você comer, certamente morrerás. Isso está em Gênesis, capítulo 2, verso 15 a 17. Deus disse que se o homem comesse, certamente morreria. O que acontece? Eva foi enganada pela serpente. Satanás é o enganador. Chegou lá e disse, é certo que não morrerás. Eva tomou da fruta e comeu e deu a Adão. A partir daquele momento, entrou o pecado, entrou o mal no nosso planeta e na nossa natureza. Mas Deus não deixou isso barato. Ele veio, Ele interviu, Ele colocou inimizade entre o homem e a mulher, entre os descendentes e o descendente, ou seja, contra o diabo e contra aqueles que faz parte da descendência de Cristo, aqueles que aceitam a Cristo. Deus colocou isso, mas o diabo, ele quer fazer o máximo de mal aos filhos de Deus. Veja aqui comigo agora, para você compreender só essa história de Jó que você já conhece, mas nós vamos trazer algumas lições importantes para a gente poder compreender. Jó, capítulo 1, nós precisamos entender esse texto para a gente poder compreender essa situação quando as pessoas pensam onde Deus está quando as tragédias acontecem. Capítulo 1, Deus apresenta logo no verso 1 que Jó é um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se afastava do mal. E aí, os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus. A partir do verso 6 diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram, capítulo 1, verso 6, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O diabo é um intruso, ele aparece. Até nas reuniões santas, o diabo aparece, ele é intruso. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear pela terra e passear por ela. Ou seja, o diabo está dizendo, eu tenho o controle da terra, eu estou rodeando por ela e passeando, ela me pertence. Então Satanás foi como representante da terra nesse concílio em que Deus estava tendo com os filhos dele no céu. Aí, veja aqui, perguntou então ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde não teme a Deus? Acaso não o cercasse com a sebe, ou fizeste um muro de proteção, cercasse a ele com a sebe, ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos os abençoaste e os seus frutos se multiplicaram na terra. Verso 11, estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tens e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto
está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha o que aconteceu agora. O Senhor permitiu que Satanás tirasse todos os bens de Jó, porque o Satanás estava acusando Deus que Jó servia a Deus só porque era abençoado, protegido. E aí Deus então permite, agora começa as catástrofes na vida de Jó. Diz assim, a partir do verso 13, vai acontecer aqui, ó. Sucedeu um dia em que os seus filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, estavam juntos. Ó, falava este ainda quando veio outro e disse, verso 15, de repente deram sobre eles os sabeus e levaram e mataram os servos a fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 17, falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Também falava este ainda quando veio outro e disse, estando os teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado deserto e deu contra os cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, verso 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse, saí do ventre de minha mãe nu e voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou Jó contra o Senhor, mas o diabo ainda não para. Aí quando ele traz todo esse mal, aí Deus diz, observaste o meu servo Jó mais uma vez. Aí o diabo diz, não, mas ele vale a sua saúde, tira a saúde. Aí no capítulo 2, o diabo vai tirar a saúde de Jó. Aqui a partir do verso, saiu pois o Satanás da presença do Senhor e feriu Jó, 2,7. De tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para ele e rapava-se. Então a sua mulher lhe disse, ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó diz no verso 10, mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Agora eu quero que você entenda aqui, que as catástrofes, que o mal, não é a origem de Deus, é o diabo que quer fazer o máximo de mal. Sabe, o diabo faz o mal e ele ainda, ele faz as pessoas pensarem que é Deus o culpado. O diabo aplica no caráter de Deus aquilo que ele é, o caráter mau que ele tem. Olha só, percebe que o diabo atua como? Nós vimos aqui que o diabo usou pessoas para roubar os bens de Jó. O diabo usou fogo, caiu do céu para destruir também as ovelhas e os bois e os camelos de Jó. O diabo fez um vento impetuoso vir e bater contra a casa e matar todos os filhos de Jó. O próprio diabo veio e trouxe a doença, essas úlceras malignas contra Jó. Então você e eu precisamos entender que as catástrofes que acontecem, o culpado é o diabo. Nós vivemos nesse conflito. Deus, ele permite, mas ele continua no comando e controle. Se eu e você for contrito de coração, ele vai continuar habitando conosco. Então, quando as tragédias acontecem, não culpe a Deus. O culpado de todas as tragédias e todos os males que acontecem no nosso planeta é a origem do mal, é o próprio diabo, agindo por todas as frentes, usando a própria natureza, usando pessoas, usando circunstâncias para trazer o máximo de mal aos filhos de Deus e a todos. Agora nós precisamos nos voltar a Deus, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele quer continuar cuidando de cada um de nós. Como está a sua vida? Você tem passado por tragédias, por problema? Não culpe a Deus. O resultado disso é esse mundo que jaz do maligno. Nós precisamos nos voltar para Deus para que Ele possa trazer a paz que nós precisamos, para que a gente seja restaurado. Nós temos muito para falar ainda sobre isso. Nos próximos nós vamos continuar conversando sobre esse assunto. Vamos orar para que o Espírito Santo ilumine mais a nossa mente. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela Tua verdade, a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar a Ti, para que o Senhor habite no nosso coração. Nós te oramos por Jesus. Amém.